Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia com um nome que, sinceramente, parece tirada de um roteiro de Hollywood. Com certeza. IPFS, a sigla para Interplanetary File System. Em português, Sistema de Arquivos Interplanetário, um nome bem ambicioso, né? Muito. E a nossa base para essa conversa é um artigo muito bom do portal eMasters, do Luiz Fernando Duarte Júnior, que se propõe a desvendar justamente o que está por trás dessa ambição toda. Exato. Porque quando você ouve interplanetário, a primeira reação é tipo de um certo ceticismo, né? Sim, total. A gente está falando de uma tecnologia real ou de um conceito para o futuro da humanidade em Marte? Uhum. A nossa missão aqui é justamente essa: entender o que é o IPFS hoje, por que ele é considerado uma peça tão crucial para a próxima fase da internet, a Web3. E qual a verdadeira relação dele com o blockchain? Isso. Porque, como o artigo já deixa bem claro, eles não são a mesma coisa. E acho que o ponto de partida é entender que não é só uma nova forma de salvar um arquivo, sabe? Tipo um Dropbox melhorado. Certo. A discussão que o artigo propõe é sobre uma mudança de filosofia. É repensar quem controla a informação na internet e como a gente garante que ela permaneça acessível e autêntica. Gostei. É menos sobre a ferramenta e mais sobre o problema que ela resolve. Ok, vamos começar do começo então. O que, na prática, é o IPFS? Bom, na essência, como o artigo descreve, ele é uma rede descentralizada de compartilhamento de arquivos. Descentralizada. No modelo é o P2P, ou ponto a ponto. Em vez de todo mundo ir buscar um arquivo num lugar só, um servidor central... Tipo um servidor do Google ou da Amazon? Exatamente. A ideia é que os computadores na rede compartilhem os arquivos diretamente entre si. Olha, isso me lembra muito os primórdios da internet, com o Napster, Kazaa. Sim, a tecnologia base é parecida. A gente baixava música direto do computador de outra pessoa. Mas a filosofia aqui soa completamente diferente. Naquela época era sobre contornar a indústria, né? É uma ótima analogia. Aqui parece que o objetivo é construir uma nova. E você captou a diferença crucial. A tecnologia P2P não é nova, mas a aplicação aqui é construtiva. O artigo ressalta que o benefício central é a autonomia e a resiliência. Resiliência. Uma vez que um arquivo entra na rede e várias pessoas o têm, ele não depende mais de um único servidor para existir. Ah, então é por isso que às vezes um link quebra, um vídeo antigo do YouTube some, uma foto Exato. desaparece. Porque o servidor central que guardava aquilo falhou ou a empresa tirou do ar. Precisamente. Nesse modelo do IPFS, isso seria muito mais difícil de acontecer. Entendi. Se o servidor central é um ponto único de falha, uma rede P2P distribuída tem milhares de pontos. Basta que um único computador na rede inteira, Um nó, como chamamos, mantenha uma cópia daquele arquivo para que ele continue existindo e acessível para todo mundo. Isso cria uma robustez que a web de hoje simplesmente não tem. essa ideia de rede distribuída, de nós, de validação, tudo isso soa muito familiar para quem já ouviu falar de blockchain. Uhum. E o próprio autor do artigo levanta essa bola. Ele pergunta, então IPFS é tipo blockchain? E a resposta é um sim e não, que eu achei bem intrigante. Sim, e essa é a chave para entender o papel de cada um. O artigo aponta duas semelhanças gritantes. Certo. A primeira, como você disse, é a descentralização. Não tem um chefe, um servidor mestre, nada disso. Os participantes entram e saem e a rede se mantém viva. Exatamente, por essa colaboração coletiva. E a segunda, que eu achei fascinante, é a forma como eles identificam os arquivos. Não é por um nome ou uma localização. Mas pelo conteúdo. Pelo conteúdo. É a validação por hash. Cada arquivo no IPFS recebe um identificador único, que é como se fosse uma impressão digital gerada a partir do seu próprio conteúdo. O artigo explica que se você mudar um único pixel numa imagem, um bit que seja no arquivo, essa impressão digital, o hash, muda completamente. Uau! Isso é uma ferramenta poderosíssima para garantir que o arquivo que você está acessando é o original,
sem nenhuma alteração. Ok, entendi as semelhanças. São irmãos na filosofia da descentralização. Pode-se dizer que sim. Mas o artigo insiste que eles não são a mesma coisa e chega a chamar o IPFS de um poderoso aliado da Web3. Isso. Para mim, a pergunta que fica é: por que a blockchain precisa de um aliado? Eu sempre imaginei que a blockchain resolveria tudo sozinha. O que impede ela de simplesmente guardar os arquivos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é: nos força a dar um passo para trás e olhar para a história da internet, algo que o artigo faz muito bem. Certo. Para entender por que a blockchain precisa de ajuda, a gente precisa entender os problemas que ela tenta resolver e as limitações que ela tem. Vamos nessa. A linha do tempo da web. Primeiro a gente teve a Web 1.0, lá nos anos 80, 90. Era uma via de mão única. A gente era consumidor de conteúdo. Isso. Líamos o que os webmasters publicavam nos sites estáticos deles. Lembro bem, GeoCities, KD, AltaVista. Basicamente, a gente só lia. Depois veio a Web 2.0, com a banda larga, e tudo mudou. Aí todo mundo virou produtor de conteúdo. Orkut, Fotolog, Facebook, Instagram. Precisamente. A web se tornou interativa, social. Mas essa conveniência teve um preço. E o artigo coloca o dedo na ferida com uma citação direta. Qual? Ele diz: não éramos mais donos de nada. Nossos sites, nossas fotos, nossos dados, tava tudo com as Big Techs agora. É uma verdade bem incômoda. Minhas fotos de uma década inteira estão no Instagram. Se a plataforma decidir amanhã que minha conta violou alguma regra nova, Já era. eu posso perder tudo. A promessa da Web3, então, impulsionada pela blockchain, é nos devolver essa propriedade. Certo. Exatamente essa é a promessa. Criar uma nova fase da internet, onde a propriedade dos nossos dados e da nossa economia digital é verificável. E não depende da boa vontade de uma empresa. Isso. Só que, ao tentar construir essa web, os desenvolvedores esbarraram em 2 desafios bem práticos que o artigo detalha. Ok. O primeiro é o custo. Registrar qualquer coisa numa blockchain, como a do Ethereum, por exemplo, tem um custo, as famosas taxas de gás. Certo. E o segundo desafio, imagino, tem a ver com a minha pergunta original. Exatamente. Se registrar uma pequena transação já custa dinheiro, imagina tentar salvar uma foto de alta resolução. Um PDF, um vídeo. Um vídeo de 10 minutos diretamente na blockchain. O artigo é categórico, seria financeiramente inviável. Entendi. A blockchain é fantástica para registrar quem é dono de quê, de forma segura, mas ela é péssima e muito cara para guardar o que em si, se ele for grande. Ok. O dilema ficou claro. A blockchain é um cartório digital incrível, Perfeito. mas não é um depósito. Ela pode registrar a escritura do imóvel, mas não guardar o imóvel dentro dela. Ótima analogia. Então, se não dá para guardar os arquivos grandes lá, qual foi a primeira gambiarra que o pessoal pensou? A solução mais óbvia, vinda direto do mundo Web 2. Ok, vamos guardar o arquivo no Google Drive ou na Amazon S3. Ah, não. E colocar só o link para ele na blockchain. Simples, né? Peraí. Mas isso é uma armadilha. A gente estaria usando toda a tecnologia da descentralização, da blockchain, para apontar para um link super centralizado. Exato. Isso recria o mesmíssimo problema que a Web3 está tentando resolver. Totalmente. Se o Google tirar o arquivo do ar, o seu registro na blockchain aponta para o nada. Você pegou o ponto perfeitamente. É uma centralização disfarçada. E não só isso. Como o artigo aponta, não há garantia nenhuma de autenticidade. Verdade. O arquivo naquele link pode ser trocado a qualquer momento. É por isso que essa abordagem é uma falha fundamental e é aqui que o IPFS entra como uma solução elegante. A peça que faltava. A peça que faltava. E como ele resolve essa armadilha? O artigo usa o exemplo perfeito de uma coleção de NFTs. Um NFT é o registro na blockchain que diz: essa pessoa é dona deste item digital único. Certo. Mas onde fica a imagem ou o arquivo de arte desse NFT? Boa pergunta. Usando o IPFS, o processo é o seguinte. Primeiro, a imagem do NFT é enviada para a rede IPFS. Ok, ela vai para a rede P2P. Segundo, a rede IPFS analisa o conteúdo dessa imagem e gera aquela impressão digital única que a gente falou, o hash. Certo, o hash. E o pulo do gato, imagino, é o que se faz com esse hash. Exato. É esse hash e não um link para um servidor do Google
que é registrado permanentemente na blockchain, associado ao NST. Deixa eu ver se eu traduzo isso. Em vez de registrar na blockchain o endereço que pode mudar, tipo Rua do Google número 123, a gente registra a descrição exata da casa, a impressão digital do arquivo. Exato. Assim, não importa onde a casa esteja na rede, contando que ela exista, a gente sempre vai encontrar a casa certa e saber que é ela mesma. É isso. É a melhor explicação possível. Resolve os dois problemas de uma vez. Quais? O vínculo é descentralizado, porque o hash não aponta para um servidor específico, Certo. e a autenticidade é garantida, porque aquele hash corresponde a um e somente um arquivo específico no universo. Se o arquivo mudar, O hash muda, e o link na blockchain quebra, denunciando a fraude. faz todo sentido. Parece mesmo a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas aí o artigo, depois de dizer que isso é perfeito, joga um pequeno balde de água fria e diz, ou quase, bem pragmático. Ele aponta 2 desafios operacionais. O primeiro é a persistência. Persistência. Ok, o arquivo está na rede, mas e se todos os computadores que o hospedam ficarem offline ao mesmo tempo? O arquivo, na prática, desapareceria. Exato. Ah, entendi. É como no antigo BitTorrent. Se ninguém estivesse semeando o arquivo, o download nunca terminava. O arquivo morria na rede. Como se resolve isso? Para isso, surgiram os serviços de pinning, ou fixação. O artigo cita empresas como a Pinata. Basicamente, você paga um serviço para que eles garantam que os nós deles mantenham uma cópia do seu arquivo sempre online. Fixada na rede. Isso. É como contratar um guardião permanente para o seu arquivo no mundo descentralizado. Um seguro de vida para o arquivo. Faz sentido. E qual o segundo desafio? Acessibilidade. Nossos navegadores, tipo Chrome e o Firefox, eles falam a língua da web tradicional, o HTTP. Certo. Eles não sabem nativamente como pedir um arquivo para a rede IPFS. E aí? Para resolver isso, existem os gateways IPFS. Eles funcionam como uma ponte, um tradutor. Um tradutor. O navegador pede o arquivo ao gateway da forma tradicional e o gateway busca esse arquivo na rede IPFS e entrega de volta. Entendi. Então a gente tem os guardiões para garantir que o arquivo não morra, e os tradutores para que o mundo antigo consiga conversar com esse mundo novo. Exatamente. E o artigo ainda adiciona uma última camada fascinante. Todo esse ecossistema cria uma nova economia. Como assim? Existem protocolos como o Filecoin, que é construído sobre o IPFS. Ele permite que qualquer pessoa no mundo alugue seu espaço de disco, que está sobrando, e ganhe dinheiro para atuar como um desses guardiões. Que incrível. Isso cria um incentivo financeiro para que a rede se mantenha forte e com muitos arquivos persistentes. Então, a gente saiu de um nome que soa a ficção científica e chegou numa solução super prática e elegante para um gargalo muito real da Web3. Exato. Fica claro que o IPFS não é um concorrente da blockchain, mas sim o parceiro ideal para cuidar da parte que a blockchain não foi feita para fazer: guardar as coisas de forma segura e verificável. A síntese final é essa. A construção de uma web verdadeiramente descentralizada não virá de uma única tecnologia mágica, mas de um ecossistema de ferramentas que se complementam. Certo. A blockchain é o livro-razão imutável, o grande cartório da internet. E o IPFS? O IPFS é o sistema de armazenamento, o grande depósito global. Como o artigo conclui, ambas as tecnologias estão só no começo, e o potencial dessa colaboração é imenso. Uma visão poderosa de como as peças dessa próxima internet estão se encaixando. Isso realmente muda a perspectiva. E já que a gente começou falando do nome, isso nos leva a um último pensamento para reflexão. O nome interplanetário não foi por acaso. Não? A ideia é que o sistema é robusto o suficiente para funcionar entre planetas. Imagine o seguinte: uma colônia em Marte precisa acessar o projeto de um filtro de oxigênio vital que está num servidor na Terra. Ok. Com a nossa internet atual, baseada em localização, o sinal levaria uns 20 minutos para ir e mais 20 para voltar. 40 minutos. Inviável numa emergência. Totalmente. Agora imagine que com o IPFS, esse mesmo projeto já foi acessado por alguém em Marte antes. Então uma cópia dele existe num servidor local, lá no planeta vermelho?
Exatamente. Como o IPFS busca pelo conteúdo, o hash, e não pela localização, o sistema encontraria a cópia local instantaneamente. Uau! O nome interplanetário, de repente, deixa de ser marketing e se torna uma descrição da funcionalidade mais fundamental do sistema. Faz todo sentido agora. A provocação que fica é: talvez a próxima grande fronteira da internet não seja apenas virtual, mas literalmente espacial.